Olá, seja bem-vindo ao Sala Especial. É um prazer ter você aqui na nossa TV Viçosa. Hoje é quinta-feira, um dia muito especial, que hoje completa 35 anos do Código de Defesa do Consumidor no Brasil. E nós estamos aqui com o Celso Alves, que é diretor do Procon. Celso, seja bem-vindo. É um prazer ter sua companhia aqui na TV Viçosa. Obrigado, Jonathan, pelo espaço. Agradeço a você, a toda a TV Viçosa e vamos juntos. E eu queria já começar conversando com você, Celso, sobre esse marco de 35 anos, né? Mas até antes de falar desse marco, da importância para o brasileiro de ter um Código de Defesa do Consumidor. Exato, é um marco realmente. Hoje a gente comemora 35 anos do Código de Defesa do Consumidor e ele vem como um marco na proteção e na defesa do consumidor. Hoje o consumidor ele tem garantias, ele tem uma lei, né, ele está codificado, as leis estão codificadas e a partir daí a gente tem realmente como que passou a ser o ordenamento jurídico. Antes do Código de Defesa do Consumidor, eram leis esparsas, utilizava-se o Código Civil, o Código Comercial, algumas leis também, né, que eram leis soltas, né? Agora a gente tem um Código de Defesa do Consumidor, que ele é tido um dos melhores do mundo e copiado por diversos países também, e que ele, né, desde quando feito, em 1990, ele já trazia a possibilidade de compras fora do estabelecimento comercial, né, por exemplo, as compras feitas que hoje são feitas por internet, né? Então, mesmo sem existir essa forma de compra à época, ele já trazia a possibilidade de compras feitas à distância. Então, a gente tem um código que é muito atual, claro que ele precisa se adequar ao tempo e tem acontecido também atualizações tanto sobre o código quanto com leis, leis em proteção e defesa do consumidor, mas a gente tem um bom código e que precisa sim, né, ser sempre contemplado e respeitado pelos fornecedores e os órgãos de proteção e defesa do consumidor também, como em Viçosa, né, temos o Procon. E aí, até aproveitando que você falou sobre essa questão, né, da compra fora do estabelecimento, né, acaba sendo realmente muito atual. E como que funciona isso, né? Como que é essa garantia que o código traz para o consumidor ali nesse sentido das compras, né, fora do estabelecimento, né? Porque geralmente a gente, nos anos 90, a gente não imaginava, né, esse boom de compras online com diversas plataformas igual a gente tem hoje, né? Exato. Na década de 90, né, quando o código foi criado, existiam as compras feitas de porta a porta, né, catálogo, compras feitas por telefone. Então, com a criação do código, né, o artigo que versa sobre o direito de arrependimento ou direito de reflexão, direito de desistência, justamente foi para abranger esse tipo de compras. Ainda existem compras feitas por catálogo, por exemplo, as compras feitas de cosméticos, de produtos, de beleza, compras feitas de itens para casa, mas o que a gente vive, né, principalmente pós-pandemia, a gente verifica que são as compras mesmo realizadas pela internet, né? Grande quantidade de questões que envolvem compras virtuais e o que a gente verifica também quando se aplica o direito de arrependimento é justamente nesse sentido. O consumidor ele tem um prazo de 7 dias corridos por lei para que ele possa verificar se ele quer ou não ficar com o produto, se o produto é aquele que o atende, porque como ele não pode ter acesso ao produto, né, ele não pode pegar o produto, verificar o tamanho, né, se é um produto que serve ou não, a cor. Então ele verifica posteriormente esse produto quando chega na casa do consumidor ou no local que ele escolhe, ele tem esse período de arrependimento. E algo interessante também a gente mencionar, Jonathan, que muitas lojas, principalmente grandes lojas, o consumidor vai até o estabelecimento e as compras são feitas pelo computador ou pelo tablet que o vendedor realiza. Não tem o produto naquele momento, o consumidor não vê o produto, porque às vezes são produtos grandes, por exemplo, um guarda-roupas. Naquele momento, por mais que o consumidor vá até a loja, não tem um produto no mostruário, aplica-se também o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que é o direito ao arrependimento, né, o direito à reflexão, porque ele não teve acesso ao produto, então por mais que ele esteja na loja, a compra foi realizada, o consumidor não teve acesso ao produto, ele pode sim solicitar a desistência da compra. É até interessante saber sobre isso, né? Então, até as compras que eu faço presencialmente ali
através de um catálogo, né? Recentemente, só para te dar um exemplo, né? Eu comprei uma cama para o meu filho. E aí a gente escolheu no catálogo qual que seria aquele modelo. Então eu tenho 7 dias ainda para me arrepender daquela compra, se eu não tiver satisfeito. A cama não estando em mostruário, você pode sim fazer o cancelamento da compra nesse caso, e de forma motivada. Você não precisa trazer motivos para esse cancelamento. Você pode cancelar essa compra de uma forma motivada e o estabelecimento não pode fazer a negativa também. Entendi. E aí, isso serve também para situações, aproveitando, né? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Algumas lojas, alguns estabelecimentos colocam um dia determinado para fazer as trocas, ou dias que não podem ser realizadas essas trocas. Isso é permitido? Por exemplo, no sábado a gente não faz troca. Essas ações, né? A gente só faz troca na segunda-feira. Esse tipo de ação do estabelecimento, ele é permitido pelo código? É tranquilo de acontecer? Essa é uma pergunta que acontece muito. E como o estabelecimento, né, as lojas físicas, onde o consumidor ele vai e tem acesso ao produto, né, no primeiro momento o estabelecimento não é obrigado a fazer trocas, né, o produto estando perfeito, né, não tem nenhum vício no produto, o estabelecimento não é obrigado a trocar, porque o consumidor ele pôde fazer a verificação do item, verificou a cor, tamanho, a condição do produto, né, e todas as outras características. Se o produto está perfeito, a loja, o estabelecimento não é obrigado a fazer troca. Mas existe, né, até para a fidelização do cliente, e existe um costume, principalmente por itens, né, itens de vestuário, calçados, que se realize troca de tamanho, de cor. Então, como não há obrigação, o comerciante ele pode sim colocar formas para que se proceda com a troca. Então, ele pode fazer limitação, por exemplo, de dias, né, que no final de semana essas trocas não sejam realizadas, ou a forma que isso vai acontecer. Isso é plenamente possível. E aí também em relação a ações, né? Porque a gente vê muito, eu não sei nos anos 90 como funcionava, quando o código foi pensado, mas essas ações mais pontuais, né? Semana do Consumidor, esses tipos de Black Friday, esses eventos, né? de incentivo ao consumo, né? Existem ali também situações que você se arrepende da compra. Então esse direito também pode ser acionado nesses tipos de campanhas maiores ou depende? Sim, aí depende realmente da oferta, né? A gente tem que pensar que já tivemos muitos casos também em que, por ser ações promocionais, queimões de estoque ou Black Friday, dia livre de impostos, alguns estabelecimentos colocam, por exemplo, diminuindo os direitos dos consumidores, né? Vários exemplos a gente pode colocar. A gente já teve casos de lojas online colocando que o prazo para arrependimento era de 3 dias. Então, não é porque existe uma ação promocional que está sendo feita que os direitos são previstos no Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei federal, eles podem ser diminuídos ou que eles podem ser retirados do consumidor, né? A promoção ela é muito bem-vinda, ela é boa tanto para o mercado de consumo quanto para os fornecedores, aquece o mercado realmente de consumo, só que os direitos dos consumidores não podem ser suprimidos de forma alguma, ainda que em momento promocional. Entendi. A gente vai, né, para um rápido intervalo, né, só para você aí de casa acompanhar. Daqui a pouco a gente vai voltar para falar da ação do PROCON, que é onde o Celso atua hoje. E aí a gente tem o PROCON aqui em Viçosa e a gente vai até aproveitar como que funciona, né, para ter uma instalação do PROCON nos municípios, como que funciona essa dinâmica. E também falar sobre a lei aqui em Viçosa, né, porque também é do mesmo período, né, dos anos 90 ali, quando a gente tem a instalação do PROCON aqui dos serviços também, né? Exatamente. Então, continue aí que a gente volta já já com Sala Especial. Há mais de 30 anos no ar, a TV Viçosa faz parte da história da cidade, levando informação, cultura e educação com conteúdo plural e acessível. Agora, começa um novo capítulo, com imagem em alta definição, som mais limpo e sinal mais estável. A TV Viçosa entra de vez na era digital e tem novidade na tela. Além do canal 13.1, estão disponíveis os subcanais 13.2, 13.3 e 13.4, com conteúdos educativos voltados para estudantes do ensino médio. É a TV pública ainda mais perto de você. Para sintonizar, conecte uma antena digital à sua TV, acesse o menu e selecione Busca Automática de Canais.
canal 13.1. TV Viçosa, agora em sinal digital. O Sala Especial está de volta. Nós estamos falando aqui sobre os 35 anos do Código de Defesa do Consumidor aqui no Brasil. E agora a gente vai conversar com o Celso. Celso, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no Sala Especial. E a gente vai falar sobre o PROCON em Viçosa, né? Porque o início do PROCON a gente tem ali também muito próximo, né? No mês de outubro ali dos anos 90 ali, com esse também cuidado, né? Com o direito do consumidor, né? Exato, Jonathan. Primeiramente, agradeço novamente o espaço, agradeço a TV Viçosa. É tão importante falar do direito do consumidor, né? Nós consumimos o tempo inteiro, não há uma pessoa que não consuma direto ou indiretamente em um dia, né? Desafio alguém que traga um exemplo que não consumiu, ainda que de forma indireta. Então, as relações de consumo, elas acontecem a todo momento. Quem está nos assistindo agora está consumindo, né, tecnologia, informática, a internet, a energia, né, consumiu também o equipamento que está utilizando para nos assistir. E, felizmente, né, Viçosa tem, desde outubro de 1990, foi sancionado pelo prefeito Antônio Schecker, o Sistema Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, que permitiu a elaboração e a criação, né, do Código do PROCON. Né, com isso houve a criação do PROCON, e que está, né, na vida de todo viçosense. Somos diariamente acionados pelos viçosenses e tentamos ao máximo trazer, né, esse órgão dia a dia para a população, colocando o serviço à disposição. E aí, Celso, né, para o pessoal de casa até entender também como que se organiza o PROCON, né? O PROCON é um órgão municipal, né? Eu queria que você explicasse isso para a gente, como que fica situado o PROCON dentro da prefeitura, até a sede, né, do PROCON, como que se estabelece toda a dinâmica aqui na cidade. Exato, Jonathan. Existe muito esse questionamento, né, sobre a quem pertence o PROCON. O PROCON é um órgão municipal, né? A Prefeitura de Viçosa, como bem disse, desde 1990, ela já tem um ordenamento, né? O município de Viçosa, e o PROCON é mantido pela Prefeitura, e com a gestão do prefeito Ângelo Schecker, houve a reorganização administrativa, o PROCON passou a fazer parte da Secretaria de Desenvolvimento, que está vinculada ao secretário Ramon Fernandes, e passa, né, a atender também o artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, que é manter uma boa relação da harmonização das relações de consumo, né, equilibrando também as ações das relações entre os consumidores e os fornecedores. E a gente tem buscado também fazer a educação dos fornecedores, algo que vem sido solicitado pelo prefeito e pelo secretário, e o PROCON vem tendo também, né, a gente tem inclusive representantes dos fornecedores e do comércio no nosso conselho, e é algo que a gente precisa trazer, né, quando você fortalece, né, uma relação mais próxima com o comércio, quem ganha também é o consumidor, né, você educa esse comércio, educa os fornecedores, o consumidor também ele ganha. É importante o fornecedor saber quais são os deveres, né, e a gente tem um canal muito próximo também com os fornecedores, eles sempre entram em contato perguntando como devem proceder. A gente tem um comércio em Viçosa que ele acaba buscando saber os seus deveres, justamente para ser leal ao consumidor, né? E a gente busca... Isso que eu ia te perguntar, até te interrompendo, desculpa. Como que funcionam essas campanhas educativas com os fornecedores, né? Porque às vezes a gente olha de fora e a gente acha que é só o consumidor que tem direitos, né? A gente vê e pensa assim, eu sou consumidor, o cliente tem sempre razão, né? E em alguns casos não, né? Em alguns casos o fornecedor ali, ele está na razão dele. E aí como que o PROCON tem trabalhado, feito essa campanha educativa com os fornecedores? Exato, cada caso ele precisa ser verificado, né? O consumidor traz o seu relato no PROCON, o PROCON precisa fazer a análise e entrar em contato com o estabelecimento para verificar do que se trata, né? A ampla defesa, ela acontece até mesmo no âmbito administrativo. Então, precisa, sim, ouvir a outra parte, ouvir o fornecedor para verificar
daquilo que realmente acontece e para que o fornecedor também possa fazer, né, se houve realmente uma violação, que ele possa reparar o dano causado ao consumidor e para tentar, de forma administrativa, fazer uma conciliação. E toda campanha que nós fazemos, que seja dia livre de impostos, campanha feita em Dia das Mães, dos Pais, Black Friday, toda campanha que é feita, a gente faz sim, né, a gente antes vai aos comércios, né, na semana e sempre contamos com o departamento de fiscalização da prefeitura, com a vigilância sanitária também, né, com a chefe Laira e com a Vanderleia, respectivamente. A gente conta com o apoio dessas fiscalizações e a gente passa, né, anteriormente fazendo as orientações devidas aos comércios, né, tanto com as questões que vão ser abordadas, precificação, questões de fila, atendimento prioritário e tudo aquilo que for ser verificado durante as fiscalizações que vão acontecer, justamente para orientar o comércio. Então, esse comércio ele é previamente orientado para que durante as ações a gente consiga mitigar ou que a gente consiga, se possível, eliminar os danos aos consumidores. Mas, inevitavelmente, isso acontece. E acontecendo, o PROCON também ele está, né, à disposição para que a gente entre em contato com o fornecedor, né, seja o fornecedor local, seja o fornecedor também em nível estadual ou nacional. A gente tem formas e meios para que a gente busque, né, reparar os danos, prevenir e reparar os danos aos consumidores. E aí você falou até dessas campanhas, dessas ações, e vocês têm realizado também o PROCON itinerante, né? Como que tem funcionado essa dinâmica do PROCON itinerante? Quais os serviços ali são ofertados, né? Quais os atendimentos vocês fazem ali na ação do PROCON itinerante? Exato, o PROCON itinerante ele vem de uma forma, e esse ano a gente já conseguiu fazer 4 PROCONs itinerantes, é algo que vem é visto com muito bons olhos pela sociedade, as pessoas realmente gostam, procuram. É um momento que o PROCON ele está disponível, né, à sociedade, para quem realmente não consegue, apesar do PROCON funcionar no horário do almoço, não fechar durante esse período, mas é um momento que é feito no sábado, serviço à disposição, né, colocada a equipe à disposição da população para tirada de dúvidas, agendamento de atendimentos, questões de reclamações, bloqueio de telemarketing nós fazemos também, né, grandes reclamações que nós temos dos bloqueios dos serviços de telemarketing que realmente incomodam, tiram a paz dos consumidores. Então, todos esses serviços são feitos durante o PROCON itinerante. É um serviço, né, que foi criado e está sendo muito reforçado nesse momento. E a gente manteve agora como serviço fixo, né, um serviço de parceria, trabalhando junto. O PROCON funciona com parcerias, com a política das mulheres e trabalhamos também com a OAB, como dito, com a fiscalização, a vigilância sanitária, com a UFV, a Univiçosa. Nós trabalhamos com parceiros. Dependemos dos parceiros, os parceiros também nos chamam para participar. Então, a gente verifica que a gente tem uma rede, né, de participa de uma rede, que nos apoia e nós apoiamos essa rede também, e quem ganha são os consumidores. E aí, até aproveitando também para a gente conversar um pouco, tem o PROCON itinerante, e aí você falou sobre a questão do atendimento na hora do almoço, e aí tem a sede do PROCON na Gomes Barbosa, mas agora também vai ter um ponto de atendimento no UAI, ali na Praça do Rosário? Exato, Jonathan. A UAI está sendo criada, é a previsão que aconteça a inauguração dos serviços completos até o mês de janeiro de 2026, né? A UAI também é vinculada à Secretaria de Desenvolvimento e já tem um posto provisório que vem fazendo o serviço de identificação, foi anunciado pelo próprio secretário de Desenvolvimento aqui na TV Viçosa, foi vinculado, né, os serviços que estão sendo prestados, e o PROCON vai ter um ponto de atendimento também para facilitar, né, ao cidadão, né, no caso o consumidor, para que ele tenha esses serviços, né, centralizar os serviços na UAI também. Vai ter um ponto de atendimento do PROCON na UAI e temporariamente estamos, né, na sede da Gomes Barbosa. Não é uma sede própria, mas quando houve, né, a mudança de gestão, que estamos na gestão atual do prefeito Ângelo Schecker, também houve, né, o PROCON ele tem recursos próprios provenientes das multas e de outros recursos que foram sendo angariados no decorrer dos anos, com várias gestões que foram sendo passadas, de pessoas que passaram pelo PROCON também, e foi determinado que fosse aberto um estudo técnico para a aquisição de uma sede própria. Também esse ano, né, tivemos, agora no mês de junho, a recomposição do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor. Temos representantes da Universidade Federal de Viçosa,
do representante dos fornecedores, representante da casa do empresário, da Secretaria de Educação, da Vigilância Sanitária e também do PROCON, claro. E esse conselho tem sido muito atuante, dado muito apoio, né, para todo o processo que é necessário, deve seguir a lei municipal e demais leis também, para aprovação da compra da sede própria do PROCON, que é algo que há muito tempo vem sido desejado, mas também protelado, e já estamos em estudos avançados para que isso aconteça, para que seja feita uma boa entrega à população, né, para que também o município deixe de arcar com os aluguéis, né, que paga da sede, que é sede do PROCON, mas é uma sede alugada, para que a gente possa fazer uma boa entrega, né, para que a população tenha melhor acesso, o PROCON possa expandir também e desonerar o município. E falando, você já mencionou a questão do serviço de telemarketing, né, que as pessoas procuram por conta desse serviço, mas além dele, né, do serviço telefônico, quais são os outros serviços que batem recorde de reclamação aí no PROCON, que a procura é alta? É impressionante, Jonathan, porque se você me fizesse essa pergunta antes da pandemia, anteriormente a 2020, eu te falaria que a maioria dos nossos atendimentos seria um serviço de telecomunicação. Quando fala serviço de telecomunicação, são serviços de telefonia, né, fixa e móvel, serviços de internet, serviços de TV a cabo. Mais de 50% dos nossos atendimentos eram esse tipo de serviço. Agora isso inverteu. Mais 50% dos nossos atendimentos são atendimentos financeiros, aí bancos, cartões de crédito, serviços relacionados a financeiras. Então nós temos realmente, são muitos reflexos da pandemia, consumidores que eles são vítimas de golpes, golpes diversos, né? Eu poderia falar por pelo menos 1 hora com relações a golpes. Inclusive a gente já fez diversos programas junto ao público da terceira idade com relação à prevenção de golpes também, inclusive com a UNAP da professora Andréia aqui da UFV, e uma palestra sobre prevenção de golpes, né, riscos à terceira idade. Então, os serviços financeiros hoje, eles englobam a maior parte dos atendimentos do PROCON. E também nós vivemos, né, a situação do endividamento, principalmente o superendividamento da população. Inclusive, nesse tema, em 2021, houve uma alteração do Código de Defesa do Consumidor, né, a questão do superendividamento, e nesse sentido o PROCON também está firmando um acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais para a instalação de um PAPRE, né, vinculado ao Sejusc, para que a gente possa atender o consumidor, no primeiro momento o consumidor superendividado, mas posteriormente vão ser feitas todas as ações, as audiências que envolvam as relações de consumo, elas vão ser realizadas para fazer esse tipo de atendimento, né, esse tipo de ação vai ser realizada, né, entre o PROCON, parceria com o Sejusc. Tá certo. Bom, o Sala Especial já está quase ao fim, né? Eu queria aproveitar, Celso, para você falar para as pessoas onde que elas podem procurar o PROCON, quais os horários, como que funciona o agendamento, né? Para as pessoas procurarem acionar os direitos, né? Acionar esse serviço tão importante do PROCON. Exato. Eu falo sempre de proteção e defesa do consumidor porque tem uma diferença, né? A proteção, ela acontece antes do direito ser lesionado, e a defesa do consumidor, ela acontece mesmo quando o direito já é lesionado. Então a gente não deve procurar o PROCON só quando já há uma lesão, tendo qualquer tipo de dúvida sobre o direito, dúvida sobre o contrato, né? aquilo que vai ser contratado, comprado, aquilo que vai ser assinado. Procure o PROCON também. O PROCON de Viçosa, ele funciona na Rua Gomes Barbosa, número 942, no 7º andar, é o edifício Plaza Center. Os nossos atendimentos são feitos por agendamento. Os telefones são 3874-9388 e o 3874-9389. Tá certo. Celso, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui na TV Viçosa. É sempre uma alegria ter você aqui com a gente, seja na Rádio Universitária, na TV. E aproveitar também e desejar vida longa ao Código de Defesa do Consumidor, né? Que a gente possa mesmo se amparar nele aí nas situações difíceis, mas que, se der, né, que ele não seja tão acionado assim no nosso cotidiano. Exato, Jonathan. Eu que agradeço o espaço pela TV Viçosa, me coloco à disposição, bem como o PROCON. Toda a equipe faz com muita paixão, né? Como disse, somos todos consumidores, a gente espera realmente não precisar se valer dos direitos, mas precisando, o PROCON está sempre à disposição, funcionando de forma ininterrupta de 9 às 17 horas. E novamente agradeço
E até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado, viu? E para você de casa, caso você queira rever o programa de hoje, né, e os outros que já aconteceram, é só entrar no nosso canal no YouTube, que estão todos lá na íntegra, né? Uma boa noite para você, uma ótima semana e até quinta-feira que vem aqui no nosso Sala Especial.